Wilson, estou presidente da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, APNB, e no atual momento da conjuntura, na atual conjuntura do país, não poderia deixar de me expressar sobre os problemas que a educação do nosso país vem sofrendo. Então, a primeira coisa eu queria deixar claro, vou fazer um vídeo com mais calma, para poder deixar algumas coisas bem negritadas para vocês. Primeira coisa é entender o que é educação básica. Como o nome está dizendo, é educação básica. Tem conhecimentos básicos, né? Conhecimentos fundamentais, conhecimentos estruturantes de alguma coisa. Então, eu não posso formar uma nação apenas com conhecimentos básicos, numa conjuntura mundial de tecnologia, de big data, de informações e globalização, e um mercado competitivo, e neoliberalismo. Formar uma nação com conhecimentos básicos é formar uma nação de servos, de escravos, de trabalhadores manuais, braçais, sem capacidade de liderança e construção de pensamento. Esse é o primeiro elemento. A segunda coisa é o que é um curso técnico. O curso técnico é um curso um pouquinho a mais do que educação básica. Então implica que eu formar uma nação focada em uma formação técnica significa eu formar uma nação para o trabalho. Né? Esse trabalho manual, esse trabalho técnico, esse trabalho operacional, que com a tendência do tempo vai ser substituído pela máquina. Né? Os trabalhos rotineiros, os trabalhos mecânicos, os trabalhos técnicos podem facilmente ser substituídos pela máquina. Então, quando a gente está pensando na educação básica, a gente tem que pensar nesses aspectos e entender também uma coisa. O papel da educação não é apenas formar uma pessoa para o mundo do trabalho, para o mercado do trabalho. Quando eu falo mundo do trabalho, já envolvo aí também as dimensões do empreendedorismo. Mas é formar um cidadão, é formar uma pessoa, é formar caráter, é formar personalidade, é formar pensadores, é formar intelectuais, né? Que no cenário educacional mundial deve-se começar a se pensar nisso desde a educação infantil, desde a pré-escola. Formar um cidadão, formar um sujeito crítico, reflexivo, se começa na educação infantil. Então, não podemos pensar que a educação básica, a educação técnica é suficiente para uma nação e pensar a educação voltada para o mundo do trabalho. Formar um cidadão integral, e a BNCC traz isso, a Base Nacional Curricular Comum, que deve ser obrigatória a partir de 2020, já deveria ser implantada agora em 2019, mas é obrigatória mesmo em 2020, já traz essa dimensão de uma formação integral, né? Uma formação transdisciplinar, envolvendo dimensões de um ser integral. Quando a gente pensa na educação superior, como o nome está dizendo, é uma educação superior, quer dizer, uma educação que vai além das dimensões que os conhecimentos técnicos básicos e que a educação básica fornece. Então, é óbvio que o ideal é eu ter uma nação de universitários, né, de profissionais com a maior nível de qualificação do que encanador, eletricista, como foi um comentário do ministro recente. Então, o que a gente tem que pensar, não que essas profissões sejam desvalorizadas, mas a gente tem que pensar assim, será que o médico quer que seu filho seja encanador? Será que se o filho do juiz, né, pode ser encanador? No primeiro momento que um juiz sonhar para seu filho que o seu filho seja um encanador, ou que um médico sonhar que o seu filho seja um eletricista, não teremos problema nenhum, porque teremos uma sociedade que compreende e não hierarquiza as profissões.
Então a educação superior é o ideal e o buscado para formar uma nação, né, que continua com aqueles ideais de cidadania, de reflexão crítica, de autonomia, de autoria, que são fundamentais na educação básica, mas estende-se também para a pesquisa, né, para a produção do conhecimento, e não apenas o ensino superior. Repare que eu falei educação superior e não ensino superior apenas. Educação superior envolve pensar a universidade, não apenas as faculdades que tentam formar trabalhadores, mas universidades que pensam a pesquisa, o ensino e a extensão como elemento fundamental na formação de uma nação. Formar pesquisadores, formar produtores de conhecimento é pensar numa educação superior que não se limita apenas à formação tecnicista. E aí, obviamente, já estou terminando, é um vídeo curto, né, naqueles vídeos que eu tenho feito teste só para a gente começar a conversar. Então, a gente não pode, como membros da Associação de Pesquisadores Negros, deixar de refletir sobre isso. Então, a universidade é um espaço da diversidade de pensamentos, da diversidade de teorias, da diversidade epistemológicas, da diversidade de pensamentos, e ela tem que contemplar, sim, as diferenças. A universidade não pode ser um espaço religioso apenas, não pode ser um espaço de apenas uma moralidade. A universidade tem que ser um espaço ético, não moral, necessariamente. Não estou querendo dizer isso, que eu estou fazendo apologia à imoralidade. Não é isso. Eu estou fazendo uma diferenciação entre o pensamento ético e o pensamento moral. Então, a sociedade brasileira tem que começar a pensar que a universidade tem muitas estruturas diferentes, tem pessoas, e eu vejo muitas críticas hoje em dia sobre a universidade, mas se a gente pegar, inclusive em comparações e tal, dizendo que é um lugar de bagunça, mas a gente pode pensar, só para ilustrar rapidamente, assistir o filme American Pie e ver o que são as festas nos Estados Unidos, que estão na educação básica e na universidade. Então, pensar a educação vai muito além do que simplesmente fazer pensamentos rasos e simplistas sobre a complexidade que são os processos educacionais, que é a utilização da educação, de uma cultura educacional na formação de uma nação. Então aqui fica a nossa reflexão crítica sobre as dimensões da educação no país, para que a gente possa pensar e, quando olhar nas reportagens, poder imaginar com mais atenção e cuidado. Grande abraço.